nossas mensagens. Mensagem de Sananda, Jesus. Canalização, Vânia Rodrigues. Queridos filhos e filhas do planeta Terra, sou Sananda. Apesar de muitos acharem que eu repito isso muitas vezes, eu jamais me cansarei de repetir. A alegria por poder estar aqui novamente falando para todos vocês. O momento é outro, bem diferente daqueles momentos em que eu pregava no alto de uma colina. Tudo é muito diferente agora. Mas hoje, o que eu falo é ouvido, é entendido por muitos, pelo menos. Infelizmente, uma grande parcela ainda duvida de minhas palavras. Ainda duvida que eu possa falar através de um humano qualquer. Olham para este humano como um pecador, como alguém que jamais mereceria tal glória. Volto a repetir. O momento agora é outro. O momento é de transformação e de evolução. Precisamos de vozes e temos encontrado as nossas vozes. Não há julgamento de nossa parte. Não há nenhum tipo de privilégio em relação a quem escolhemos. Cada alma tem a sua caminhada, tem as suas missões e com certeza cada uma que escolhemos para ser as nossas vozes, em algum momento já teve este dom, esta função de ensinar, de repassar conhecimento. Não olhem para estas pessoas com inveja ou qualquer tipo de sentimento que venha a emanar uma energia contrária para elas, porque elas são tão humanas quanto vocês. Não há privilégios. Não há nada que as faça diferente dos demais. Apenas a missão de alma concordada há muito tempo atrás. Hoje, estas pessoas estão apenas cumprindo algo que prometeram, algo que acordaram conosco, e não vemos a caminhada, não julgamos a caminhada da alma, porque se assim o fizéssemos, não teríamos ninguém que pudesse ser a nossa voz, porque todas as almas que viveram dentro da terceira dimensão cometeram erros graves, erros simples. Caminharam pela estrada da não-luz algumas vezes, mas não as julgamos. O momento é premente. O momento é urgente. É claro que cada uma dessas almas está sofrendo talvez uma caminhada bem mais difícil que as demais, porque exatamente por terem esta missão, precisam se elevar, precisam evoluir. E toda a limpeza, a estrutura, a evolução está sendo conduzida por nós. E não pensem que está sendo fácil. Na sua grande maioria, os canais deste planeta continuarão sendo nossas vozes por muito tempo ainda, mas precisarão ampliar o espectro de onde chegam. E para isso temos que cuidar delas com muito carinho e com muito cuidado, para que não sejam atingidas pela onda negativa que está no externo. Todas estão expostas, todas são alvo, mas todas têm a nossa proteção. Porém, elas têm as próprias caminhadas de evolução e de aprendizado. E não tem sido fácil, repito. A caminhada para elas tem sido bem complexa, puxada, cansativa, muitas vezes exaustiva.
mas assim se faz necessário, porque elas precisam evoluir e caminhar mais rapidamente do que os demais. Precisam se sobressair perante os demais, para que possam efetivamente ser nossas vozes. Meus filhos e filhas, não estamos aqui brincando, não estamos aqui passando mensagens por passar. Existe um contexto, existe o momento, e cada momento é um momento. Muitos estão despertando e precisamos neste momento atraí-los para a luz, para os nossos ensinamentos. E é isto que temos feito. Muitos chegarão ávidos, prementes de uma resposta ou várias, sedentos de sabedoria, sedentos de entendimento, e serão essas vozes que representam as nossas vozes, que guiarão os irmãos que estão chegando. Não, ninguém será pastor de ovelhas. Nós seremos os pastores. Os canais são apenas a nossa voz. Eles não têm a missão de atrair ou de ensinar nada a ninguém. Não é esta a missão deles. A missão é nossa através deles. Cada um deles pode seguir a sua caminhada como escolher. Pode ajudar os seus irmãos como escolher, e estaremos sempre perto, orientando e ajudando. Então, para aqueles que estão chegando agora e que não entendem muito bem o que acontece, eu diria apenas que ouçam. Mas ouçam sem julgamento, ouçam com o coração, apenas ouçam a voz, e vocês serão capazes de entender e nos compreender. Para aqueles que já estão cansados de ouvir o que falamos, apenas não ouçam. Se acham que já estão prontos e totalmente entendidos sobre tudo, parabéns, siga sua caminhada solitária. Não exigimos que nos ouçam, não exigimos que sejam fiéis às nossas palavras. Não obrigamos nada a ninguém. Apenas o que é importante é que quando vocês ouvirem o que dizemos, que seja com o coração, não com o ego, não com a mente, porque ambos podem enganá-los facilmente e tirar vocês do caminho, exatamente fazendo-os entender, entre aspas. Isto tudo você já sabe, não precisa ouvir mais, fecha aspas. Isto é o ego falando. Porque se você soubesse tudo, se você tivesse aprendido tudo, você não estaria mais na terceira dimensão. Já estaria evoluído. Não obrigamos ninguém a nos ouvir. Ouve quem quer. Mas que esta audição seja de coração. Porque qualquer outra forma não compreenderá, não entenderá e se cansará de ouvir o que dizemos. Estejam atentos. O ego ainda fala. O ego ainda atua na maioria das mentes de vocês. Deixem ele no controle e vocês perderão o caminho. Mas como sempre dizemos, cada um com sua escolha. Para encerrar esta minha mensagem de hoje, eu vou deixar algumas orientações. Ouçam tudo com o coração, mas ouçam quando o coração pedir. Não ouçam por obrigação ou porque acham que tem que ouvir. Busquem a sua própria evolução, busquem o seu próprio entendimento, não dependam do outro. Vocês se acham fracos, pouco inteligentes em relação a algumas coisas do seu mundo e jogam para cima do outro a sua incapacidade de ultrapassar aquele obstáculo. É certo isso? Você julga, você critica, o erro nunca é seu, a incapacidade nunca é sua, então você joga para o colo do outro. Por quê? Tudo está acessível a todos. Basta querer aprender.
mas a facilidade de jogar o problema para o colo do outro é maior. Então, assim, vocês o fazem e ficam naquela retórica, entre aspas. Ah, eu não sei o que fazer. Ah, eu não consigo. Ah, isso é complicado para mim. Fecho aspas. É uma retórica bem tranquila, pois justifica a falta de vontade de superar aquilo que você não sabe, mas que poderia aprender e saber. É assim que vocês querem caminhar para a quinta dimensão? Continuando na dependência que o outro resolva os obstáculos, os seus problemas? Parem e pensem. Amanhã poderá não haver comunicação e o que você fará? Vai sair gritando pela rua, pedindo ajuda ou você vai tentar resolver o problema? E aí eu lhe diria que você perdeu um bom tempo, porque poderia ter aprendido, mas não aprendeu. Não quis aprender, jogou sempre no colo do outro. E aí, o dia que você precisa agir, você não saberá como, porque você sempre dependeu do outro. Isto não tem mudado muito. Nós falamos e vocês não mudam. Espero que um dia, quando vocês estiverem sós, vocês não caiam em desespero por não saberem fazer nada, porque sempre dependeram do outro. Não existe ninguém com pouca inteligência. Existe a falta de querer aprender, existe a falta de querer evoluir e existe, maior que tudo, a vontade de ficar no mesmo, porque é cômodo, é tranquilo. Então pensem bastante. O que vocês estão construindo nas suas jornadas? Dependendo sempre da ajuda do outro em todos os sentidos? Busquem seus próprios caminhos, busquem suas soluções. Não dependam do outro para nada. O caminho é seu e entendam uma coisa: se aquele obstáculo apareceu no seu caminho, é porque ele está lhe dizendo, abro aspas, chegou a chance de me superar, fecho aspas. Porque Deus, Pai, Mãe, não coloca nada no seu caminho que você não possa superar. Agora, se você joga para o outro, aquilo continuará aparecendo no seu caminho, e cada vez mais forte, para que você aprenda e ultrapasse aquele obstáculo. É esse o caminho de uma alma, a evolução, não aquela acomodação de sempre o outro fazer por você. Então, finalizando mais uma vez, ouçam nossas mensagens, mas ouçam com o coração, não por obrigação, não por costume, não com a mente. Por Vânia Rodrigues.